Vamos continuar o estudo de geometria do capítulo 2 do nosso livro. Diversas tarefas humanas sempre dependeram das operações geométricas. A palavra geometria vem do grego e significa medir a terra. Inicialmente, as atividades da geometria estavam relacionadas diretamente com a necessidade do ser humano a fim de resolver problemas do dia a dia, como medir terras, construir casas, entre outras coisas. Foi na Grécia Antiga que os grandes matemáticos deram à geometria uma forma definitiva. Um desses grandes gênios da matemática foi Euclides. Ele viveu no século V a.C. e foi considerado o pai da geometria. Seus conceitos e suas descobertas contribuem há mais de 20 séculos para o progresso das ciências. Esse pensador construiu as suas próprias ideias geométricas a partir de 3 conceitos fundamentais: o ponto, a reta e o plano. E é sobre esses 3 conceitos que nós vamos estudar agora. O ponto. Não existe uma definição aceita de ponto. Admite-se apenas a sua existência. O ponto existe e ponto final. Indicamos um ponto utilizando uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Assim. O ponto é um dos 3 conceitos primitivos da geometria. Ele não tem dimensão. Pode ser localizado no espaço, como um furo, uma estrela no céu, o centro de um campo de futebol, uma marca de um lápis bem fininha feita no papel e etc. A reta. Chamamos de reta um número indefinido de pontos em sequência, que não tem começo nem fim. Isso mesmo, a reta não tem extremidade e ela é ilimitada nos 2 sentidos e pode ser indicada por uma letra minúscula do nosso alfabeto. Observe. Além de usarmos letras minúsculas na representação das retas, podemos utilizar os seus pontos na sua representação. Assim, temos aqui a reta representada pela letra R. Os pontos A e C pertencem à reta R. Também podemos representar uma reta assim. Observem que em cima dos 2 pontos sempre deve ser colocada uma reta com 2 setas. Podemos representar uma reta em diferentes posições: na horizontal, na vertical, na inclinada ou oblíqua. Nós temos 3 tipos de retas. Temos as retas paralelas, que são as que mantêm sempre a mesma distância entre si, e elas nunca se cruzam. Temos também as retas concorrentes, que são aquelas retas que se cruzam em algum ponto. E as retas perpendiculares são as retas concorrentes que formam entre si 4 ângulos retos. Notem a diferença. As retas concorrentes, elas se cruzam em algum ponto. Não importa o ângulo que formem desse cruzamento, tá? E as retas perpendiculares são as retas concorrentes, né, que se cruzam, mas que formam exatamente entre si 4 ângulos de 90 graus. O caminho mais curto entre 2 pontos é chamado de segmento de reta. Observe o segmento de reta AB. Os pontos A e B são as extremidades do segmento de reta. Então, o segmento de reta ele tem início e fim. Ele começa em um ponto e termina no outro ponto. Nós vimos que a reta não, ela não tem início nem tem fim, né? Ela é infinita para ambos os lados. E vimos também no vídeo anterior, no primeiro vídeo de geometria, onde nós falamos sobre ângulos, nós vimos sobre a semirreta. A semirreta é o quê? É um pedaço de reta que tem início, mas não tem fim. Então vamos revisar os conceitos, para a gente não se atrapalhar, tá? A reta, ela não tem início, nem tem fim. O segmento de reta, ela tem início e tem fim. E a semirreta tem início, mas não tem fim. Deu para aprender? O plano. Para entendermos melhor o conceito de plano, podemos imaginar ele representado pela superfície de uma parede, pelo chão, por um quadro ou uma folha de papel. No entanto, sua extensão é infinita.
Apresenta duas dimensões, altura e largura, mas não apresenta profundidade. Por exemplo, a superfície da tampa dessa caixinha de acrílico, ela é plana. Ela tem altura e largura. Mas essa caixinha, ela não é plana, porque ela apresenta profundidade, tá? Então, uma caixa, ela não é plana, porque ela apresenta altura, largura, mas também apresenta a profundidade. No livro de vocês, na página 196, tem um diálogo aí entre dois garotos. Eu gostaria que vocês pegassem o livro, abrissem nessa página para nós lermos juntos, porque é muito interessante para você compreender melhor o conceito de plano. Abriram? Vamos lá? Olha que legal o meu caminhão novo. Quando eu desengato o baú, ele lembra uma caixa ou um prisma. É mesmo, e a face dessa caixa é plana. Então o plano é a face de uma caixa ou de um prisma? Não é bem isso. Olha essas duas caixas sobre a mesa. Elas estão sobre o mesmo plano. Então o plano é a mesma? A mesa? Também não. Vou explicar de outro jeito. Imagine uma mesa sem limites. Quantas caixas você poderia arrumar uma ao lado da outra se todas elas estivessem com uma face no mesmo plano? Ah, acho que agora entendi. É como se o plano fosse uma mesa sem limites. Assim, eu poderia arrumar quantas caixas eu quisesse. Isso mesmo, o plano não tem fim, ele é infinito. Vamos agora fazer a atividade? Peguem o livro, abram na página 191. Vocês irão fazer a página 191 até a página 197. Lembrando que na página 197 nós vamos fazer somente a questão 30, tá? As outras questões não é para fazer agora, porque é de outro assunto que a gente vai ver mais para frente, que é o polígono. Então vocês vão estudar e vão responder da página 191, da questão 16, até a página 197, questão 30. Daqui a pouco a gente se encontra na aula de resolução dessas questões.